Fala pessoal, mais um vídeo aqui de exegese, tá dando continuidade essa playlist que eu tenho colocado aqui chamada O Problema das Traduções. Hoje eu vou fazer uma análise de Efésios 2, 8, 10, que é um versículo muito mal interpretado por muitas pessoas e eu acho que vai ser até útil, né? Até para quem gosta de estudar a Bíblia. Aliás, meu canal é um dos que mais traz conteúdo assim, explicando detalhadamente os termos, bonitinho, para as pessoas fazerem uma boa exegese do texto, tá bom? Então quem puder dar um like aí, ativa o bendito sininho, que o YouTube tá bugado. Por isso que eu tenho duas listas de transmissão, uma no Telegram, outra no WhatsApp. Não é grupo, tá? Todo dia tem gente querendo entrar num grupo que não existe, tá? Não é grupo, não quero mais grupo. Até porque olha o tanto de comentário de gente chata que eu recebo em cada vídeo que eu faço. Imagina essas pessoas no grupo. Não dá, né, pessoal? E tem uma pessoa que comentou aí também sobre o meu microfone. Por que eu não uso o microfone de lapela? Na verdade eu uso, ó. É esse aqui, ó. É que esse aqui eu ganhei de um amigo, tá? Esse aqui não é daqueles profissionais, aqueles mais simplesinhos. Então a bateria dele dura pouco. Talvez por isso que o áudio às vezes dá uma falhada quando eu estou gravando. E é claro, eu não tenho condição de ter um estúdio melhor, pessoal. Sendo bem honesto para vocês, o meu canal só vale pelo conteúdo mesmo, porque por qualidade eu não tenho como melhorar. Aqui onde eu moro está em obras, meu canal está com poucas views, o YouTube está bugado ultimamente. Tem gente aí que me segue há anos, que nem sabe que eu faço vídeo todo dia. E a única coisa, a forma de quebrar esse bug é com a ajuda das pessoas. Por isso que eu falo para as pessoas, dê um like, comenta. Isso gera engajamento. Aí o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo porque estão interagindo. Mas mesmo assim são poucas pessoas que fazem. A maioria dos meus vídeos não tem nem 500 views. É claro que se eu tivesse um canal, por exemplo, com mais de 100 mil inscritos e com várias views por cada vídeo, eu ia investir mais. Eu ia separar um espaço, fazer uma parede, um isolamento acústico, comprar uma escrivaninha para eu fazer live, comprar uma cadeira. Mas, com pouca ajuda que eu tenho, olha que eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de ajuda de interagir com o canal. Com pouca ajuda que eu tenho, esse canal não vai muito longe. O que é uma pena, porque eu considero o meu canal um dos melhores do YouTube, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Eu aproximei um pouco mais a câmera, pessoal, por isso que eu estou mais perto aqui da câmera, porque aqui são 3 versículos, tá? Que é Efésios 2, do versículo 8 ao 10, e eu tive que escrever tudo, que eu vou explicar para vocês alguns detalhes desse versículo. Então eu aproximei um pouco mais a câmera, eu acho que vai dar para vocês lerem. Primeiro eu vou fazer uma leitura pura aqui desses 3 versículos. Efésios 2, 8, 10, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fidelidade. Aqui eu já traduzi corretamente fidelidade. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos criaturas de Deus, criados em Cristo para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, tá? Vou explicar aqui os termozinhos em vermelho, mas primeiro, como é que as pessoas entendem esse versículo? Deixa passar a viatura, aqui também tem isso. Eu vou gravar um vídeo, acontece alguma ocorrência policial correndo, vai ter que passar a viatura bem aqui onde eu moro. Acho que a viatura não gosta do meu canal. Pronto, ela está passando. A maioria das pessoas entende esse versículo com aquele negócio de graça, que nós somos salvos só pela graça, que a gente não precisa fazer obra nenhuma para ser salvo, que o homem é só aceitar Jesus e já está salvo. Tem até um movimento todo aí, chamado movimento de gracistas, né, que as pessoas acreditam nisso. Inclusive um desses que encabeça esse movimento aqui no Brasil, pelo menos um dos mais conhecidos, é o Geraldo de Moraes. Aliás, um abraço para ele. Ele já citou o meu canal uma vez, que ele aprendeu comigo sobre o diabo, então não tem nada contra a pessoa dele. Mas ele é um dos que defende essa teoria, a teoria da graça. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando que esse negócio de graça não é bem verdade assim como eles pensam, tá? Mas vamos com calma. É assim que as pessoas entendem esse versículo. Isso é uma contradição enorme, pessoal, porque se nós somos salvos apenas pela graça, se Cristo já aceitamos a Cristo e somos salvos, então por que os evangélicos ficam o tempo todo usando a lei para atacar os outros? Não é uma contradição para vocês? Por exemplo, quando eu faço algum vídeo aqui de temática LGBT, eles são os primeiros a falar que a Bíblia proíbe sim lá em Levítico a homossexualidade. Não proíbe, mas eles dizem que sim. Ué, mas a salvação não é pela graça? Se a salvação é pela graça, por que a pessoa tem que seguir a lei para ser salva pela graça? Faz algum sentido para vocês? Aí quando eu falo que o cristianismo é a religião mais incoerente do mundo, eles acham ruim, acham que eu sou cristofóbico, que eu estou atacando. Mas é pela graça ou é pela lei de Moisés que é salvo? Se é pela graça, qual é o problema então da homossexualidade? Ah, mas Paulo também citou em Romanos, Amadinho. Não, já tem vídeo aqui sobre Paulo, Romanos, Coríntios. Além de ser uma distorção do que Paulo escreveu, também não faz sentido. Quer dizer que eu sou salvo pela graça, mas se eu violar o mandamento da lei, eu vou para o inferno. É isso. Então o sacrifício de Cristo foi o meio sacrifício, né? Porque tem que seguir a lei de Moisés. Aí é complicado, né, pessoal? Então não tem sentido nenhum. Agora vamos entender primeiro aqui os termozinhos aqui que eu coloquei em vermelho. Graça realmente é um favor imerecido. É algo que a pessoa não merece, mas a pessoa pode ser salva.
Ali no contexto de Efésios, a gente vê que ele está escrevendo para uma comunidade que sofria algum tipo de preconceito da parte dos judeus. Ele fala assim, aqueles que são da circuncisão, não deixe eles humilharem vós por não serem circuncisos, não sei o quê. Então nós entendemos que ali em Efésio, Paulo está pregando para uma comunidade, provavelmente de judeus da diáspora, que eram judeus que não seguiam mais os preceitos da lei, como a circuncisão. E esse grupo que Paulo era rival, que era chamado de judaizantes, inclusive em Gálatas, eles queriam que os novos convertidos seguissem toda a lei de Moisés, todos os preceitos, sábado, circuncisão, leis alimentares, tudo. E Paulo era contra. Então, quando aqui fala graça, Paulo está dizendo isso, olha, vocês não precisam seguir toda aquela lei, os preceitos da lei para ser salvo, porque vocês vão receber um favor da divindade de Deus. É isso que significa graça, é um favor imerecido. Vocês não merecem, porque vocês não cumpriram toda a lei, mas, mesmo assim, vocês vão ser salvos. Salvos do quê, pessoal? Aqui no contexto também se refere a perigo imediato. Tá? A gente tem que começar a analisar os textos dentro do contexto. Então Paulo está falando, não se preocupa, porque os judeus dizem que você vai ser salvo, que Deus vai proteger Israel se Israel seguir a lei. Inclusive uma concepção que o judaísmo sempre teve, né? Que quando o judaísmo segue a lei, Deus protege Israel. Quando o judaísmo não segue a lei, Deus castiga Israel. Isso está em Deuteronômio 28, tá? Quem quiser ver o capítulo inteiro, a metade é bênçãos e a metade é maldição. Então esses grupos de judaizantes diziam isso, olha, se eles não seguirem a lei, eles não vão ser salvos. Então, até porque Paulo está escrevendo para uma comunidade perseguida. Ele fala de tribulação aqui em Efésio, que eles passaram por tribulações, que seriam perseguições. Então tinha essa rivalidade. Um grupo falava que para ser salvo eles tinham que seguir a lei, como está lá em Deuteronômio 28. E Paulo dizia que não. Vocês vão ser salvos mesmo sem seguir toda a lei, porque vocês vão receber uma graça, um favor imerecido. Tá? Então esse é o entendimento. Aí ele fala aqui, ó, por meio da fidelidade. Aqui eu já coloquei corretamente o termo pistes, por fidelidade, que harmoniza com aquilo que eu falei do vídeo anterior, que é a fidelidade de quem? Nesse caso aqui é de Deus. E Paulo fala, isto não vem de vós, é um presente de Deus. Aqui eu coloquei presente, porque a palavra dom, ela é mais aplicada a pessoas que têm dons humanos. Por exemplo, tem gente que tem o dom de pintar, tem gente que tem o dom de ensinar, tem gente que tem o dom de fazer objetos artísticos, são dons. Agora, aqui no caso, o termo aqui, caris, em grego, ele seria melhor traduzido como um presente. É um presente que Deus está dando. Então essa graça aqui, ela não é um dom de Deus. Deus não está dando o dom da graça, até porque não tem como você ter o dom da graça. Como é que um mero mortal vai ter o dom de fazer um favor imerecido? Não tem como. Então o que Deus está dando aqui é um presente. É um presente da graça, ou seja, o favor é merecido. E quando ele fala aqui que isso não vem de vós, mas vem de Deus, harmoniza com aquilo que eu falei naquele vídeo anterior. Que eu falei de emuná e amã, que Deus é fiel. Ou seja, a fidelidade de Deus que vai salvar essas pessoas. Ó, galerinha, não se preocupa. A graça de Deus vai salvar vocês. Isso é um presente de Deus. Um presente. A graça dele é um presente para vocês. Então isso não vem de vós, vem de Deus. Se Deus prometeu, Deus é fiel, ele vai cumprir. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui no começo desse versículo. Tá? Aí nós vamos entrar aqui numa grande contradição no próprio livro. Ele fala assim, ó, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos criaturas de Deus criados em Cristo para as boas obras. É o mesmo termo que está aqui, é o mesmo termo que está aqui. Obras. Aí eu pergunto para essas pessoas que falam que a salvação não é pela obra, como é que fica isso daqui, pessoal? Quer dizer que a salvação não veio pelas obras, mas Cristo preparou as pessoas para boas obras. Faz algum sentido para vocês? É o mesmo que eu chegar no banco para pagar um boleto e falar assim, olha, eu não vou pagar em dinheiro, mas eu vou dar esse dinheiro para pagar a conta. Faz algum sentido para vocês, pessoal? É o que Paulo está dizendo aqui, ó. A salvação não vem pelas obras, mas nós fomos criados em Cristo para as obras. Complicou, né, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês, tá? Por isso que o texto é grande aqui, ó, para poder explicar direitinho, para as pessoas entenderem. O termo grego aqui, pessoal, é ergon. Esse é o termozinho que aparece tanto aqui quanto aqui. Qual que é o problema desse termo aqui, pessoal? Se a gente for pegar esse termo como obras, como as Bíblias traduzem, nós vamos ter essa problemática aqui. Primeiro que Paulo fala que a salvação não é por obras, mas ao mesmo tempo ele fala que nós somos feitos para obras. Então já seria uma contradição enorme. Isso ia contradizer também Mateus, que Jesus falou assim, Mateus 5,16.
brilhe no mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está no céu. O que Jesus está falando aqui? Para o cristão ter boas obras para glorificar o Pai que está no céu. Ué, então se o próprio Cristo, que é o líder da igreja, é o Filho de Deus, ele mandou ter boas obras, como é que então que a salvação não seria por obras, pessoal? Fora que contradiz Tiago, né? Tiago 2,24, ele fala: entendemos que a salvação é pelas obras e não somente pela fé. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? Eu vou explicar para vocês o que significa esse termo. Mas antes de eu chegar no termo, eu acho que eu quero que vocês entendam isso, porque senão vocês não vão entender o termo. Graça é uma coisa que a pessoa não merece, que a pessoa não se esforçou para conseguir, mas ela vai conseguir ser salva, mesmo sem ter feito o menor esforço para conseguir. Aqui no caso, seguir a lei. Tá? E isso é um presente de Deus. Então acho que isso aqui deu para ficar claro. Então Deus faz um favor. Ó, aquele cara cometeu erros, ele cometeu pecados, o cara foi um filho da mãe, mas Deus ficou com dó dele, Deus vai fazer uma graça, um favor imerecido para aquele cara. Então acho que essa primeira parte deu para entender bem, né? Beleza. Se não deu, pause aí, volta o vídeo, tá? É YouTube mesmo, você tem o tempo todo do mundo. O termo ergon, ele não é bem obras. O termo ergon é trabalho, esforço. Trabalho, esforço. Aí já muda todo o sentido do versículo e já elimina a contradição. Por quê? Porque um trabalho, um esforço é algo que você se esforça para fazer, para mostrar para os outros. Então, você é diferente de obras, apesar de também significar obras, tá? Só para deixar claro. Mas é uma coisa que você se esforça para conseguir. Você trabalha, por exemplo, quem é empregado aqui que vê meu vídeo? Você trabalha para garantir o seu sustento, para pagar aluguel, para comprar comida. Então você se esforça, você trabalha para ter um salário no final do mês. Não é isso? Só que aqui no caso, Paulo está dizendo que essas pessoas elas não precisam fazer esse esforço para conseguir a salvação. Porque Deus tinha prometido que eles iam ser salvos. Então Deus é fiel, ele prometeu que eles iam ser salvos, então eles não iam precisar fazer esse esforço para conseguir a salvação. O que não quer dizer que as pessoas não poderiam ter boas obras. Não, o próprio Paulo falou aqui em Romanos 2,6, que Cristo vai julgar cada um conforme as suas obras, conforme o seu trabalho. É como se fosse um salário, Cristo vai pagar cada um conforme o seu salário. Mas aqui o que Paulo está dizendo é que essas pessoas que já foram salvas, elas não precisavam fazer nenhum esforço. Tá? Esse é o contexto aqui de Efésios. Elas não precisavam se esforçar para serem salvas, porque Deus já prometeu que ia salvar elas por causa da fidelidade de Deus. Olha, vocês não precisam fazer mais nenhum esforço. Não precisam se esforçar para ser salvos. O que não quer dizer que elas não teriam boas obras. Tanto que ele fala aqui no versículo seguinte, ó, nós fomos criados por Deus, criaturas de Deus, criados em Cristo para boas obras. Então Paulo não está eliminando aqui a necessidade de ter boas obras. Muito pelo contrário, ele está falando que a pessoa tem sim que ter boas obras, porque são criaturas de Deus, né, criadas em Cristo, mas a pessoa não precisa se esforçar para conseguir a tal salvação, porque a salvação seria uma graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Então Paulo está dizendo basicamente isso, vocês não precisam se esforçar para fazer a salvação. O que não quer dizer que vocês não vão ter que ter algum esforço, fazer boas obras. Boas obras vocês podem e devem continuar fazendo, justamente para provar que são criaturas de Cristo. E para finalizar, pessoal, deixa eu ver se eu ia mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Sim, deixa eu só achar aqui o versículo. Eu não anotei o versículo, perdão, pessoal. Então eu vou falar de cabeça, mas eu sei qual é. Qualquer coisa eu coloco aí na descrição, na tela do vídeo. Jesus, em dado momento, ele está criticando os fariseus, né? Ele fala assim: eles sentam nas primeiras fileiras, alargam suas franjas, não sei o que, para serem vistos pelos homens através de suas obras. Esse versículo que Jesus está criticando o comportamento dos fariseus, ele está usando aqui o mesmo termo grego, ó, ergon. O que ele está dizendo? Que aquelas obras do fariseu eram obras só para chamar a atenção dos homens, para fingirem que eram pessoas boas. Então não eram boas obras, eram só obras. Era um esforço, um trabalho que eles estavam tendo só para fingir que eram pessoas santas. Não, porque eu sento aqui nos primeiros lugares da sinagoga, eu alargo as franjas, não sei o que, filactérios, etc e tal. O que não é muito diferente hoje de muitos pastores evangélicos, né? Põe um terninho, faz a barba bonitinho, uma gravatinha, anda com a Bíblia embaixo do braço, só para mostrar para as pessoas que são pessoas boas. Aí quando você vai ver por trás daquela pessoa boa, vocês veem aqui no meu canal o tanto que eu coloco periodicamente de notícias, de escândalos, né, e perversões desses tais ungidos, né, de Deus. É basicamente isso. Então Jesus, ao mesmo tempo que Jesus manda o cristão ter boas obras, que nem nós vimos aqui em Mateus 5, ele também critica as obras dos fariseus, nesse mesmo sentido, dando a entender que aquelas obras que eles faziam não ia garantir salvação para eles, porque eram falsas obras, eles eram hipócritas. Então, o termo aqui, ergon, quando a gente entende como um trabalho, um esforço,
a gente faz mais sentido, tanto Jesus quanto Paulo, no que eles estão dizendo. Que por mais que você se esforce, você não vai ser salvo pelo seu esforço. Você tem que ter um esforço porque você tem uma fé religiosa, você tem uma crença, através de Jesus. Mas não é isso que vai garantir a sua salvação. Porque os fariseus também faziam isso. Eles faziam esforço para se mostrar para as pessoas que tinham boas obras e mesmo assim não eram salvos. Deu para entender? Então você tem sim que ter boas obras, o próprio Paulo está dizendo aqui. Agora, e não é as obras que vão te garantir uma salvação. Não é as obras, porque na verdade os fariseus também tinham muitas obras e não garantiam a salvação deles. Tá bom? É basicamente isso que Paulo está tentando transmitir nesse texto. Isso chama-se exegese, é você extrair do texto aquilo que o autor quis transmitir. Aliás, eu praticamente preguei o evangelho aqui nesse vídeo, né? Estou virando pastor Ronaldo, amém? Gostaram do vídeo, pessoal? Sei que é chato estar lembrando toda hora, like, ative o sininho, engajamento, comente o que vocês acharam. E comente se deu para entender, tá? Porque quando é um negócio mais complicado assim, às vezes fica difícil de entender. Se for o caso, eu faço até outro vídeo, não tem importância. Se alguém não entender, ou ficar com alguma dúvida, eu faço outro vídeo. É que nem aquele vídeo lá do Emmanuel. Uma pessoa comentou ali lá no vídeo que Emmanuel era Deus conosco. Eu falei no vídeo que o termo era polissêmico. Inclusive está em Deuteronômio, né? Conosco. É o conosco. Emmanuel. Eu falei que ele era o termo polissêmico. Ele pode ser visto de mais de um sentido. E ali eu estava vendo só um sentido do termo. Porque nossa mãe seria Imanu. No português não tem palavra, às vezes, que tem dois significados. Pega a palavra comprimento ou cumprimento. Tem mais de um significado. É a mesma palavra, a mesma grafia, mas às vezes tem mais de um significado. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Dê um like aí, comente o que vocês acharam. Muito obrigado aí por terem assistido. Eu tô postando menos vídeos esses dias também, que minha franquia de internet acabou, tá? Só vai voltar depois do dia 10, tá? Então obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.